Amém? Vamos começar com uma palavra de oração. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Nessa oração, eu gostaria de pedir aos irmãos para a gente orar pelo irmão Estevão, né? Ele se acidentou, ele tá bem, né? Mas tá guardando atendimento médico, então vamos orar por ele. Amém? Amado Deus, em nome de Jesus, Senhor, queremos te louvar e agradecer por essa noite tão agradável que o Senhor nos preparou para estarmos reunidos, Senhor, no teu nome, Senhor, em volta da tua palavra, para mais uma vez, Senhor, sermos orientados pelo teu Espírito Santo. Em nome do teu Filho amado Jesus, queremos pedir que esse Espírito, Senhor, que inspirou essa palavra, visite cada um de nós, Pai, cada um dos nossos corações, para que possamos juntos aprender, compreender, Pai, mais uma porção da tua palavra. Faz de cada um de nós, Senhor, não apenas entendedores, mas que possamos viver, Pai, a tua palavra. Queremos orar em especial pela vida do irmão Estevão, Senhor. Visita o teu servo. Obrigado pelo grande livramento que o Senhor proveu à vida do teu filho, mas ele está passando por um momento difícil e pedimos que o Senhor estenda as suas mãos, Senhor, para que ele esteja bem e em plena saúde, para a glória do teu nome, o mais breve possível, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a irmã Silva mandou boa noite. Boa noite, minha irmã, paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, nós vamos ler no capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Hoje, enquanto os irmãos vão abrindo a Bíblia aí, a gente vai retomar o assunto que a gente começou a conversar na semana passada, tá? Na semana retrasada nós falamos sobre a queda, né? Tratamos em profundidade a queda. Na semana passada nós começamos a falar sobre a redenção. Amém? E aí a gente falou sobre os movimentos de Deus, então entendemos que o primeiro movimento na história é a salvação. A redenção é o primeiro movimento da história, né? E aí depois vem a criação. Por causa disso, a gente começou o estudo pelo segundo movimento, né? Falamos sobre a criação. Depois falamos, então, sobre o primeiro movimento, que é a redenção. E depois o terceiro movimento, que a gente chamou de manutenção, que é a graça de Deus. Amém? E aí concluindo essa parte da manutenção, a gente entraria na parte da redenção em si, né? A nossa redenção, ela está sustentada sobre 4 pilares. E a gente ia conversar sobre esses pilares, né? É um estudo que a gente já teve no ano passado, acho que há mais de um ano atrás, só que eu tratei muito corrido, né? Eu tratei com bastante pressa e a ideia é a gente estudar aqui com calma. Se precisar dividir em 2 partes, a gente divide, mas é importante os irmãos entenderem a redenção em profundidade aí, com bastante calma. E como sempre, quem quiser perguntar, quem quiser falar, fazer colocação, amém? Fiquem à vontade, aperta o botão do microfone aí, aperta o botão da câmera também se quiser, e estamos entre irmãos, né? E juntos aqui para a gente compreender a palavra, amém? Hebreus capítulo 12, eu queria ler com os irmãos, versículo 1 e 2, amém? Que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém? Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Meus irmãos, então, retomando, na semana passada nós falamos sobre os movimentos de Deus, e a gente entendeu que o movimento de salvar a humanidade não é um movimento que começou com o nascimento de Jesus, com a encarnação do Verbo. A salvação que Deus propôs à humanidade foi proposta antes da criação. A gente entendeu isso, né? A gente baseou isso no texto de 1 Pedro, capítulo 11, né? A partir do verso 18, que vai dizer que nós fomos resgatados não por prata ou ouro ou coisas corruptíveis, do nosso fútil procedimento, da nossa vã maneira de viver, na nossa vida de pecado, não foi com prata e ouro, mas com algo muito mais valioso. Foi com o precioso sangue de Cristo, e aí ele compara como de um cordeiro puro e imaculado. E aí ele vai dizer que esse sangue ele é conhecido e efetivo
desde antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de nós. Então, quando ele fala assim, que o sangue de Cristo é conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo, ele está propondo a ideia de que desde antes da criação, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista vê Jesus passando, ele aponta para Jesus e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus ser o Cordeiro de Deus não é algo a partir do nascimento dele. Não é algo a partir do momento que a Maria, a mãe de Jesus, ouviu a profecia do anjo, que o anjo chegou lá para avisar que ela ia ter um bebê e que esse bebê ia ser poderoso, enfim. E não, Jesus ser o Cordeiro de Deus é desde antes da criação do mundo. Para além disso, a gente entendeu que só valeu a pena para Deus seguir em frente com a criação porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Porque é o seguinte, quando Deus cria, ele sabia, Deus é onisciente, ele sabe tudo, logo ele sabe também, quando ele cria toda a criação, quando ele opera toda a criação, ele sabe também que o ser humano vai cair, que o ser humano vai pecar, a queda que a gente conversou há 2 semanas atrás. Então, quando Deus cria, Deus já sabia disso. E só valeu a pena continuar com a criação porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Do contrário, Deus teria que destruir toda a humanidade. E aí a gente lê o texto que diz que nele, em Deus, né, nós existimos e nos movemos. Nele, a gente só existe em Deus. Tudo que existe em Deus. Deus é o local, Deus é a pessoa, o locus, que sustenta toda a existência. E se o ser humano peca, a gente entendeu isso na aula da queda, que no pecado é uma ruptura, rompemos com Deus. Se a gente rompeu com Deus, como a gente pode continuar existindo? Né? E então isso só acontece por uma ação da graça de Deus, né? E aí isso já vem depois da redenção, que é o primeiro movimento, da criação, que é o segundo movimento, e isso já é parte do terceiro movimento de Deus, que é a graça, que é a manutenção e tudo mais. Beleza? Então, só resumindo aquilo que a gente viu na semana retrasada e passada. Então eu vou colocar aqui, meus irmãos, o texto seguindo aquele material didático. Para quem não lembra, deixa eu só mostrar para os irmãos. O material didático é esse aqui, tá? É que ele tá num tela fundo, tudo, que é o rascunho dele, tá? Mas é esse material aqui, que é o texto que eu tô lendo. Tem em PDF isso aqui. Quem não tiver, eu imagino que todos os irmãos tenham, né? Mas se alguém aí não tiver, é só me avisar que eu mando para os irmãos. Deixa eu ver só que página que eu tô, porque eu imagino que alguns dos irmãos aí estejam acompanhando o material físico. É a página 20, tá? Então, aqui a gente tá na página 20. Não dá pra ver, né? Enfim, página 20. Quem quiser acompanhar o material físico aí, mas eu vou deixar projetado na tela para auxiliar quem não tem. Beleza? Vamos lá, então. Lembrando, dúvidas, perguntas, colocações, fiquem à vontade. Amém? Então, vamos lá. Para quem tá assistindo no celular, o celular tá de pé, né? Põe o celular deitado, tá? Põe ele na horizontal, que aí dá para os irmãos lerem o texto inteiro, né? Senão fica meio cortado aí. Amém? Então vamos lá. Os 4 pilares da nossa redenção. Todos nós sabemos que nossa salvação está completamente baseada na pessoa de Jesus Cristo. Isso, meus irmãos, é algo exclusivo do cristianismo. Porque assim, muitas religiões, muitas fés pelo mundo prometem salvação, né? Só que a única fé no mundo, a única fé existente que baseia toda a sua crença em uma pessoa é o cristianismo. Então, por exemplo, no judaísmo, a fé do judeu não tá na pessoa de Deus. A fé do judeu está na obediência à lei. Então não é em uma pessoa. E isso, qualquer religião do mundo, né? Eu falo do judaísmo, que é uma religião que a gente conhece mais de perto, né? Uma fé que a gente conhece mais de perto porque se originou junto com a nossa, né? Então, toda salvação em toda religião do mundo, ela se baseia em um conjunto de regras, né? E a única fé que baseia a salvação numa pessoa é o cristianismo. E essa pessoa é Jesus Cristo, Deus e homem. Amém? Então, o texto que a gente leu de Hebreus 12 é isso que está dizendo, que a nossa salvação está completamente baseada na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Mas se Deus quiser, nessa disciplina, nessa aula hoje, a gente vai entender mais a fundo cada passo da nossa redenção. E através dessa matéria, entenderemos as razões pelas quais a Bíblia apresenta Jesus como sendo o autor e o consumador da nossa fé, conforme a gente vê em Hebreus 12, verso 1 e 2, o texto que a gente acabou de ler, tá? Autor, o verbo que está vertido para a nossa tradução como autor, no original grego, é o verbo argos, que significa um líder principal.
Cristo, alguém que toma liderança sobre algo e deste modo dar exemplo. Um antecessor no assunto, pioneiro, o autor. Ok? Então, arrego tem todo esse significado aí. E consumador, do original grego, é o teleiotes, que significa aperfeiçoador. Alguém que tem em sua própria pessoa uma fé digna de destaque. Aquele que consegue concluir sem ajuda. Então, isso aprofunda o nosso conhecimento, aprofunda o nosso entendimento, a nossa compreensão acerca de Jesus ser autor e consumador. Ele é o líder principal, ele é alguém que tomou a liderança e deu exemplo do que deve ser feito. Amém? Ele é o antecessor no assunto e ele é o autor. Certo? Ele é um aperfeiçoador. Ele é alguém, quando ele fala de consumador, ele não só começou a nossa fé, mas é ele quem aperfeiçoa. Certo? Alguém que tem em sua própria pessoa uma fé digna de destaque. Porque Jesus, enquanto homem, ele demonstrou fé em tudo. Aquela oração dele, gente, no Getsemane. Gente, que oração é essa? Sabe? O Filho de Deus. Sabe? Alguém que conhece o seu propósito, mas que sabe diante do que o que vem à frente. Ele sabia, quando ele estava fazendo aquela oração, no Getsemane, naquele jardim que ele está suando sangue, ele sabe que a divindade dele não pode ser posta em jogo ali. Ele sabe que ele precisa passar por aquele momento como homem. E aí, diante disso, ele sabe o quanto vai doer. Ele sabe o quanto vai ser humilhante, ele sabe o quanto vai ser terrível, ele sabe o abandono que ele está prestes a sofrer, ele sabe que o peso do pecado de cada um de nós que estamos aqui ouvindo essa aula, o peso do pecado de toda a humanidade vai estar sobre os ombros dele. E aí, diante disso, qual é o exemplo que ele deixa para nós? Um exemplo de fé digno de destaque que ele deixa para nós. Ele ora ao Pai e diz: todavia seja feita a tua vontade. Toda vez seja feita a tua vontade, eu me submeto, eu tô aqui, a minha fé no Senhor é maior do que a tentação, a prova, a dor, o escárnio, a humilhação que eu tô prestes a sofrer. Então, veja quando ele fala de Jesus ser o consumador da nossa fé, como o significado disso é muito profundo. E ele é aquele que consegue concluir sem ajuda. Consegue concluir sem ajuda. Porque Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, é o autor e o consumador da nossa fé, beleza? Então, para acessar esse conhecimento de forma assertiva, de forma que funcione, que gere frutos, a gente vai mergulhar nos 4 pilares da redenção. Os 4 pilares da redenção, meus irmãos, quem tá com papel e caneta, anota, tá? Os 4 pilares da nossa redenção são eles. Primeiro, a encarnação, tá? Primeiro pilar, a encarnação. Segundo pilar, paixão. A gente já vai entender tudo isso, tá? O segundo pilar é a paixão. O terceiro pilar é a morte. Ok? E o quarto pilar é a ressurreição. Tá escrito errado, faltou um R aqui, tá? Os irmãos me perdoem. Ressurreição. Então, os 4 pilares são a encarnação, paixão, morte e ressurreição. Esses são os 4 pilares da nossa redenção, tá? Então, presta atenção no que eu vou falar agora. Eu preciso deixar isso claro para os irmãos, tá? Que a gente está falando dos pilares da redenção e não nos pilares da salvação. Tem uma diferença. É uma diferença de termos, mas que teologicamente se diferem, tá? Quando a gente fala de redenção é uma coisa, quando a gente fala de salvação é outra coisa. Então, qual é a diferença aí? O que na teologia, qualquer escola teológica, curso teológico que você fizer, na teologia você vai aprender sobre os pilares da salvação, inclusive em escola bíblica dominical, né? Isso é abordado repetidamente, né, na escola bíblica dominical. Então, o que na teologia a gente chama de 4 pilares da salvação, trata-se de todo o processo da salvação do homem, antes pecador e agora salvo. Então, os 4 pilares da salvação são justificação, regeneração, santificação e glorificação. Esses quatro pilarzinhos aqui, esses 4 passos aqui, eles dizem respeito à salvação do homem. A salvação começa quando o homem é justificado, ele é regenerado, ele é santificado e por fim ele é glorificado. Tá? Isso são os 4 passinhos aí da salvação do homem. E não é disso que a gente está falando, tá? O estudo de hoje é sobre os 4 pilares que sustentam. Imagina que a salvação, que a redenção é um prédio. Imagina que a redenção é um prédio. E a gente tem 4 pilares segurando esse prédio aí, certo? Tem 4 pilares segurando esse prédio. É sobre isso que a gente vai conversar. Eu vou explicar os 4 pilares da salvação só para os irmãos terem esse conhecimento. Mas o foco do nosso estudo é falar da redenção, beleza? De como Jesus ele se tornou autor e consumador da nossa fé, da redenção que está nele, beleza? Mas vamos entender
os 4 pilares da nossa salvação aí. Então vamos lá. O primeiro pilar é a justificação. Tá? Primeiro pilar da nossa salvação é a justificação. O que é a justificação, irmãos? A justificação é o ato soberano de Deus através da obra de Cristo que nos declara justos, perdoados dos nossos pecados. Então a justificação um ato que Deus fez, soberano de Deus, e ele operou esse ato através de Jesus Cristo por esse ato, ele nos declara justos. A gente que era culpado, agora somos justificados. Por isso que se chama justificação, tá? E nesse ato de nos declarar justos, a gente é declarado perdoado dos nossos pecados, beleza? E aí eu separei 2 textos bíblicos pra gente ver essa justificação dentro da Bíblia, tá? Então, olha lá, Romanos capítulo 3, verso 24, diz o seguinte, aspas, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, somos justificados gratuitamente, através da graça, o favor imerecido de Deus por nós, certo? Isso através da redenção que há em Cristo Jesus. Beleza? Romanos 8,33 vai dizer, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então Deus nos justificou. Somos declarados justos, certo? Diante de Deus. E isso só acontece porque éramos culpados e a nossa culpa caiu sobre Jesus. Beleza? Ele assumiu a nossa culpa, sofreu o nosso castigo e aí a gente assume... através do sangue dele passado em nós, a nossa culpa é apagada. Somos justificados da nossa culpa e recebemos os méritos de Jesus, certo? Então os méritos de ser o filho obediente de Deus, que só cabia a ele, agora é ortogado a nós também, beleza? Isso é a justificação. Quando isso aqui acontece? Isso aqui acontece no momento que a gente se rende ao Salvador. No momento que a gente dobra o nosso joelho e fala, eu quero esse Jesus para sempre na minha vida, certo? Nesse momento a gente é justificado. Certo? Nesse momento nós somos perdoados das nossas faltas, dos nossos pecados diante de Deus. O segundo pilar da salvação é a regeneração. É a obra que o Espírito Santo opera em nós, fazendo de nós novas criaturas nascidas do Espírito, certo? Isso é a regeneração. Então, aspas para Jesus, lá no capítulo 3 de João, né? Verso 5 e 6. Jesus respondeu, ele está conversando com Nicodemos aqui. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Tito 3, versos 4 a 6, Paulo vai dizer, mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Por isso que a gente chama de regeneração, esse segundo passo aqui. E da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Então, o que acontece? Na justificação, nós somos declarados perdoados dos nossos pecados. Só que a velha natureza, o velho homem, o homem pecador, o homem geração de Adão ainda existe dentro de nós. E aí começa o processo, a regeneração começa. Nós somos regenerados, nós nascemos de novo na pessoa de Jesus. E o batismo é o símbolo desse nascimento. E, assim, meus irmãos, o batismo, a regeneração não acontece no momento do batismo. Não. No momento do batismo, o batismo ele é uma exposição de algo que já aconteceu no interior. Então a regeneração, quem opera é o Espírito Santo. Você tá vendo? Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito. É o Espírito que traz esse novo nascimento. E aí esse novo nascimento é chamado de regeneração. Fomos gerados no pecado e agora regenerados, gerados novamente pelo Espírito Santo. E aí isso nós sermos novas criaturas. A partir daí começa uma nova vida. O velho homem já vai estar brigando, a nossa velha natureza vai continuar brigando, mas somos nascidos de novo. Beleza? Isso é a regeneração. Tem gente que diz que a regeneração acontece no momento do batismo. Não é, irmãos. A regeneração não é no momento do batismo. No momento do batismo, a gente apenas confessa que somos regenerados. Mas a regeneração acontece antes. Amém? Beleza? Então, o segundo passo da salvação é a regeneração. Depois da regeneração, vem a santificação. O que é a santificação? É a separação do crente para que seja exclusivamente de Deus. Essa obra é iniciada por Deus e depois precisa ser buscada pelo crente por toda a vida, beleza? Então a santificação, depois que nós nascemos de novo, acontece a separação. Nós somos santificados, nós somos separados para sermos exclusivamente de Deus. A partir daí, meus irmãos, tudo que a gente faz é para glorificar a Deus.
Não, o que eu tenho que fazer? Tem que trabalhar. Então eu vou trabalhar glorificando a Deus, porque agora eu pertenço a Ele. Não, o que eu tenho que fazer? Não, agora você tem que cultuar, tem que ir para a igreja prestar culto. Eu vou fazer isso para a glória de Deus. Não, o que eu tenho que fazer? Tem que pregar. Eu vou fazer isso para a glória de Deus. Não, Deus te deu dom, tem que usar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso para a glória de Deus, porque eu sou separado para Ele. Eu pertenço a Ele. Tudo que eu faço na minha vida agora é por causa dele, é por Ele, para Ele e para Ele. E para dele são todas as coisas. Então eu sou dele, eu sou para Ele, eu sou por Ele. Certo? Eu sou separado, eu não sirvo mais os meus interesses. Inclusive, quando a gente serve, meus irmãos, os interesses das pessoas que nós amamos. Essa santificação, ela é por toda a vida agora. Não, mas eu preciso cuidar da minha esposa. Eu vou cuidar da minha esposa para a glória de Deus, porque a palavra, inclusive, nos manda fazer isso. Então, a partir daí, irmãos, tudo que a gente faz na nossa vida, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Porque somos santificados, somos separados, somos exclusivamente deles. Eu não pertenço mais a mim. Eu não pertenço mais a esse mundo. Eu pertenço a Deus. E a partir desse momento que eu entendo isso, que eu pertenço a Ele e os meus atos todos têm que ser para glorificar Ele, até quando eu fizer algo que parece que não tem nada a ver. Não, eu vou dirigir aqui no trânsito. Isso não tem nada a ver com glorificar Deus. Tem sim. Você glorifica Deus no trânsito, inclusive. Dando uma passagem, sendo respeitoso, não xingando, né? Principalmente, que é a luta, né, de quem dirige, é não xingar no trânsito, né? Então, tudo isso a gente faz para a glória de Deus, entendeu? Vai irar no momento da fechada, a gente vai incomodar, mas a gente tem que lembrar que eu sou separado, eu pertenço a Deus. E o que uma pessoa que pertence a Deus faz nesse momento que eu tomo uma fechada no trânsito? É abrir o vidro e meter o dedão da benção para fora? Não, é respirar fundo, vai, meu irmão, vai em paz, Deus te abençoe, e é isso. Então, eu tô dando um exemplo do trânsito aqui, porque é um exemplo extremo que tá no nosso dia a dia, né? Todo dia a gente precisa dirigir e passa por isso. Mas o ponto é, tudo que eu faço a partir de aqui é para Deus, porque agora eu sou exclusivamente dele, certo? E texto bíblico para isso a gente tem? Tem. O João 17:17, Jesus orando, falando com o Pai, ele vai dizer o seguinte, ó: santifica-os na verdade. O que Jesus está falando, pedindo para o Pai fazer? Santificar os discípulos. Ele está orando pelos discípulos ali. E nessa oração pelos apóstolos, pelos discípulos dele, ele vai dizer o seguinte: santifica-os na verdade. Separa eles exclusivamente para o Senhor através da verdade. E a tua palavra é a verdade. Jesus acaba de pregar para os discípulos, é um discurso que só os discípulos estão ouvindo, e aí depois ele vai orar pelos discípulos e ele vai dizer o seguinte: Senhor, através dessa palavra, da tua palavra, dessa pregação, desse ensino, de toda a tua palavra, separa eles para serem exclusivamente teus. Separa os meus discípulos para serem teu, exclusivamente teu. E esse é o pedido de Jesus. E é por isso que a gente falou ali que a separação, ela começa, Deus é quem inicia essa obra. Ela é iniciada por Deus. Ponto disso é que Jesus Cristo, orando ao Pai, está pedindo ao Pai, dizendo o seguinte: Pai, santifica os meus discípulos, os nossos discípulos, na verdade. Faça isso com eles. Pega eles e torne eles santos. Santifica-os, na verdade. E a tua palavra é a verdade. E prova de que a gente precisa buscar a santificação por toda a nossa vida, temos o texto de 2 Coríntios 7, verso 1, aspas, que vai dizer: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ele está falando sobre aperfeiçoar a santificação. Ele não está falando de começar a santificação, ele está falando de pegar algo que já está feito e buscar o aperfeiçoamento disso no temor de Deus, temendo a Deus, buscando a Deus. Olha o que ele está dizendo: irmãos, amados, nós que temos tais promessas que ele fala nos capítulos anteriores, ele fala assim: a partir disso, entendendo que a gente tem essas promessas, vamos nos purificar de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Beleza? Então isso é a santificação, terceiro pilar da salvação, tá? Não da redenção ainda. Depois disso vem a glorificação. A glorificação, irmãos, é a etapa final da salvação. Certo? Então a salvação começa lá na justificação, passa pela regeneração, e aí vem a santificação, que começa em Deus e a gente busca por toda a vida, e aí vem a glorificação, que é a etapa final da salvação. Beleza? A glorificação ocorrerá quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Beleza? E inclui tanto os cristãos vivos, que serão transformados, quanto os mortos que ressuscitarão e depois também serão transformados. Certo? Então, textos para isso. Temos 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51 a 57, texto bem longo, mas vale a pena a gente ler com calma, que diz o seguinte: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos.
dormir aqui é um eufemismo, tá? Quando Paulo fala assim, nem todos dormiremos, ele tá falando de morte, tá? Ele tá falando, nem todo mundo aqui vai morrer. É isso que ele tá falando, certo? Mas todos seremos transformados. Então, olha o que ele está falando. Nem todo mundo dorme, nem todo mundo morre, mas todos vão ser transformados. Isso inclui os que dormem, tanto os que não vão dormir, certo? Mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Incorruptíveis. Os mortos, os que já morreram, ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Quem é o nós que ele está falando aqui? O nós é os que não dormiram, nem todos dormiremos. Então ele está se incluindo no grupo dos que seremos transformados. Então tem o grupo dos que serão ressuscitados incorruptíveis e o grupo dos que serão transformados. Quem vai ser transformados? Todos. Todos vão ser transformados. Ó, todos seremos transformados. Ele acabou de dizer. No momento, no abrir e fechar de olhos antes da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos, no momento que a trombeta soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos, nós os vivos, seremos transformados, certo? No fim, todo mundo ali vai estar transformado. Porque convém, aí ele explica o que é isso aqui, ó. Convém, é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza? Então, essa transformação que ele está dizendo, todos seremos transformados, é o que a gente chama de glorificação. Ele está falando do que é corruptível se revestir de uma coisa incorruptível, da incorruptibilidade. Ele está falando de algo que é mortal se revestir de imortalidade. Certo? Então essa transformação, essa transformação do corruptível para o incorruptível e do mortal para o imortal é a glorificação. E a gente tem mais um texto para isso também. Filipenses 3, capítulo 3, versos 20 e 21, que diz o seguinte: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para sermos conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então Paulo está dizendo o seguinte, ó: a nossa cidade, nossa morada, nossa cidadania é do céu, da onde a gente espera que o nosso Salvador venha, volte, da onde a gente espera o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará. Lembra que ele acabou de falar de transformação lá em 1 Coríntios? Lembra que a gente leu o texto de 1 Coríntios que ele fala de transformação? E aí ele está falando da mesma transformação. Transformará o nosso corpo abatido, e aí ele fala, para ser conforme o seu corpo glorioso. E é por isso que a gente chama de glorificação, beleza? A Bíblia trata essa transformação de corruptível para incorruptível, de mortal para imortal. Ele, em outro texto, é chamado de uma transformação para o corpo glorioso, e é por isso que a gente chama de glorificação, beleza? Então, a glorificação é a etapa final, só vai ocorrer quando o Jesus Cristo voltar. Não, pastor, mas e se eu morrer? Tudo bem, seu corpo corruptível fica na terra, sua alma e seu espírito vão até Jesus e tudo mais, e aguardam no paraíso. Quando ele voltar, aí ele vai ressuscitar o seu corpo, e aí esse corpo vai ser glorificado, e alma e espírito junto com o corpo, e aí seremos um ser inteiro, glorificados assim como Jesus, certo? Transformados. E essa é a glorificação, beleza? Ok? Então, agora, entendendo os movimentos de Deus, que a gente entendeu na aula passada, né? O segundo movimento sendo a criação, o primeiro movimento sendo a redenção, o terceiro movimento sendo a manutenção. Agora que a gente entendeu essa parte, entendemos a diferença entre os pilares da salvação, que é o que a gente acabou de estudar aqui, né? Justificação, regeneração, santificação e glorificação. Agora que a gente entendeu tudo isso aqui, a gente pode mergulhar nos 4 pilares da redenção, que é a encarnação de Jesus, a paixão de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Amém? Deu para entender, meus irmãos? Deixa eu tentar desenhar. Fica bom esse negócio de desenhar, né? Os irmãos aí me mandaram mensagem, falaram que ficou muito bom. Nossa, pastor, legal e tal. Vamos fazer de novo esse negócio aí. Então vamos lá. Pega papel e caneta aí e vem comigo. Só para fixar a ideia que a gente está conversando aqui. Vamos lá. Vou mudar a câmera aqui. Aqui.
Vamos lá, pega papel e caneta aí. Deixa eu escolher uma cor aqui pra gente fazer. Eu quero agora só demonstrar para vocês a diferença, tá? De justificação e glorificação. Vamos lá. Então, pilares da salvação, tá? Coloca aí. Pilares. Tá dando pra ver? Deixa eu ver aqui se os irmãos estão vendo. Tá dando pra ver, né, irmão? Se tiver minha vida aí, fala, pastor, não estamos vendo nada. Pilares da salvação. Beleza? E aqui a gente vai colocar pilares da redenção. Então, quais são os 4 pilares da salvação? Que a gente acabou de estudar aqui, beleza? Então, primeiro é a justificação. Depois vem a regeneração. Depois vem a santificação. E por último, a glorificação. Beleza? Esses aqui, meus irmãos, são os 4 pilares que sustentam. Esses são os 4 pilares da salvação. Então pensa que a salvação é um prédio e tem 4 pilares que sustentam esse prédio aí. E os 4 pilares são esses aqui: justificação, regeneração, santificação, glorificação. Isso aqui, meus irmãos, isso aqui é diferente dos pilares da redenção, tá? Pilares da salvação é uma coisa, pilares da redenção que a gente está estudando aqui é outra coisa. Deixa eu fazer de azul aqui, ó. Então, os pilares da redenção são, é o que a gente vai estudar agora: encarnação, paixão. O paixão, eu vou colocar entre aspas aqui, ó, coloca aí também, sofrimento. Que ele fez, Jesus Cristo, tem misericórdia. Vamos lá, morte e ressurreição. Beleza? Então, o que eu estava explicando para os irmãos até agora são os pilares da salvação, tá? Que é bem comum a gente ver em escola bíblica dominical, é bem comum a gente ver em cursos teológicos, né? Cursos de teologia, eles são separados por matérias, né? Então, estuda teologia, estuda cristologia, enfim. E uma das matérias é a soteriologia. Soteriologia é o estudo da salvação, tá? No estudo da salvação, a gente aprende esses 4 pilarezinhos aqui, certo? Que a nossa salvação acontece na justificação, passa pela regeneração, tem a santificação e o final é a glorificação, certo? Que eu expliquei para os irmãos aqui. O que a gente está estudando hoje, que a gente começou, na verdade, lá falando da queda, e aí falando dos movimentos de Deus, nós estamos falando disso aqui, dos pilares da redenção. A gente estudou com profundidade a queda, a gente entendeu os movimentos de Deus, né? Os irmãos se lembram aí, e aí entramos que é o objetivo da aula de hoje, que é falar os pilares da redenção. Esses são a encarnação, a paixão, que é o mesmo que o sofrimento, né? A morte e a ressurreição de Jesus. Beleza? Meus irmãos, por favor, alguém abre o microfone e me fala se tá claro, se entendeu isso aqui. Tá? A diferença desses dois aqui. Soteriologia. Soteriologia é o estudo da salvação, tá bom? Então, quando falar de soteriologia, tá falando do estudo da salvação e tudo mais. A gente aprende esses 4 pilarzinhos aqui. Alguém me fala aí se entendeu? Pelo amor de Deus, preciso saber se vocês entenderam para eu prosseguir. Senão vai ficar um confuso na cabeça dos irmãos, aí não dá para prosseguir. Amém? Amém. Amém, pastor. Obrigado. Alguém tá com dúvida? A gente pode seguir? Podemos? A irmã Lília mandou um joia. Amém? Alguém? Senhora. Hum, direito. Sim. Quer tirar um pouquinho? Eita glória.
Quer tirar print? Deixa eu ver se eu consigo deixar maior aqui. Peraí. Tá maior? Tá melhor? Dá pra... Aí, tira print aí, meus irmãos. Ah, eita glória. Amém? Vamos seguir então, em nome de Jesus. Então, beleza. A gente entendeu aí os pilares da salvação. Agora, vamos mergulhar nos pilares da redenção. Obviamente, a gente não vai conseguir ver tudo hoje. Amém? Mas vamos avançar até onde Deus permitir. Amém? Vamos estudar sem pressa. Não precisa estudar a Bíblia toda, né? Numa noite. Então, vamos lá. Tô falando para enrolar aqui que eu não tô achando o slide. Vamos lá. Primeiro pilar. A encarnação de Jesus. E aí eu separei o texto de João, capítulo 1, versos 14, a parte A. Beleza? Que diz o seguinte. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Beleza? Diante disso, deixa uma pergunta já. Por que Jesus precisou nascer? Para a gente aprofundar um pouco mais essa questão, a gente precisa entender mais a fundo o que realmente significa redenção, tá? Que é o que a gente está estudando. Estamos estudando pilares da redenção. O que significa redenção? O termo redenção ele vem do latim, tá? Do latim redemptio, formado pela palavra impitio e o prefixo da repetição, que é o re. Então, re é repetir, retornar, beleza? Isso é o re. E o impitio significa comprar. Beleza? Comprar, adquirir, mas não é uma compra ou uma aquisição normal, é uma compra onde o comprador não abandona o comprado, mas o adquire para si próprio o tempo todo. Então a gente pode, a partir disso, definir por recomprar. A redenção é uma recompra, beleza? É alguém recomprando algo. Tá bom. Então, quem é que compra? Quem compra? O que compra? De quem compra? Por que compra? Quando compra, como compra e por que é preciso comprar duas vezes, já que é uma recompra, né? E quando foi a primeira compra? Vamos entender isso. A primeira compra, meus irmãos, entre aspas aí, foi a criação. A primeira compra foi a criação. Deus, como criador, né? Ele é, obviamente, dono por direito de tudo que ele mesmo criou, certo? Então ele é dono de tudo que ele criou. Mas o homem que Deus criou decidiu se perder. E pelo pecado o homem se separou de Deus e por isso passou a ter um novo dono, e esse dono é Satanás. Isso está escrito em 1 João, capítulo 3, verso 8, tá? Que diz que quem peca é do diabo. Agora a lógica é a seguinte. Deus pode deixar o homem seguir o seu destino eterno, longe dele para sempre, né? Só que o problema é que fora de Deus não existe nada. Então, porque nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns de vós poetas têm dito, porque dele também somos geração. Atos 17, verso 28. Texto que a gente leu na última aula, né? Então, em Deus, a gente vive, a gente nos move, a gente existe. Então, fora de Deus, não existe nada. Deus poderia deixar a gente seguir o nosso destino eterno, longe dele. Só que aí tem um problema. O problema é que longe dele nada existe. Então, Deus tem a opção de deixar o homem seguir o seu destino eterno, ou seja, o destino eterno para o inferno, né, para o lago de fogo, que foi uma criação, o lago de fogo, que foi uma criação de Deus, exclusiva para o diabo e seus anjos caídos. O de inferno, meus irmãos, não é uma criação de Deus para os homens. Veja o que diz Mateus capítulo 25, verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o fogo eterno, irmãos, tem muita gente que, principalmente ateu, né? Ah, esse Deus de amor aí de vocês, lança quem faz o que ele não concorda no inferno. Só que ele não fez isso para nós, os humanos. Não foi para nós. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Só que a gente decidiu ouvir o que o diabo falava, né? Não foi isso que o Adão fez lá no Éden? O diabo tava falando, não, imagina, pode comer, não vai morrer não. Deus não quer que vocês comam porque ele não quer que vocês sejam igual a ele, conhecedor do bem e do mal. E a gente comprou essa ideia. A humanidade, representada pelos seus pais, Adão e Eva, comprou essa ideia. E não só, não é só culpa deles, né? Nós também pecamos todos os dias. A gente dá ouvido ao diabo todos os dias. Né? O homem peca todos os dias. E aí, o destino final de quem peca é o lago de fogo. Só que foi preparado para o diabo e os seus anjos. A gente que decidiu seguir eles em vez de seguir Jesus, a humanidade está seguindo o diabo e os seus anjos, vai seguir eles até o destino final. Certo? Só que Deus, diante disso, Deus prefere resgatar o homem. Deus prefere recomprar o homem. Por isso, redenção. É uma recompra. Beleza? A primeira compra é a criação. Na criação Deus é dono, e aí ele precisa recomprar porque o homem pecou, e 1 João 3,8 vai dizer que quem peca é do diabo. Vamos ler esse texto aqui?
Tô falando, né? É melhor a gente ler aqui. Vamos lá. Hebreus, não, livros. 1 João, capítulo 3. O verso que a gente vai ler é o 8, né? Olha lá, verso 8. Tá dando pra ver aí? Deixa eu ver aqui. Tá dando pra ver, né? Verso 8 de 1 João 3 diz o seguinte: quem pratica o pecado é do diabo. Beleza? Então, quem pratica o pecado é do diabo. É isso que a Bíblia diz. Então, a humanidade pecadora logo pertence a quem? Ao diabo. O destino final do diabo a gente já sabe qual é. A humanidade pecadora está seguindo ele, então vai para o mesmo destino. E aí, por isso, Deus prefere recomprar, resgatar. Beleza? E a segunda compra é o resgate. Deus prefere buscar o homem que se perdeu. Como a gente já estudou, como a gente já sabe, essa decisão é anterior à cruz e também à própria criação. Não foi no momento que Jesus morreu na cruz que Deus foi resgatar. Não foi no momento que Deus criou, foi antes disso, certo? Texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, a partir desse texto, a gente entende que essa decisão de recomprar, de resgatar, de redimir, é anterior à cruz e anterior à própria criação. E com isso a gente vê o que Deus está em movimento de busca e salvação, que a gente leu o texto lá da casa do Zaqueu. Então veja como Deus se comporta quando Adão caiu. Como Deus se comporta quando Adão caiu? O que Deus fez quando Adão caiu? Deus já desceu fogo do céu? Deus já chegou lá? Não, Deus foi lá pro jardim. Lembra o compromisso que Deus tinha com Adão na viração do dia? No entardecer de todo dia, Deus tinha um compromisso com Adão. O compromisso era descer no jardim e passar algumas horas com ele ali. Quando o Adão caiu, o que Deus fez? Deus manteve o compromisso de pé. Deus foi lá pro jardim. Deus não cancelou o compromisso diário com Adão. Ele foi lá pro jardim e fez o quê? Adão, cadê você, Adão? Cadê você? Eu vim aqui, eu tô aqui por você. Onde é que você está, Adão? Tipo, gente, isso me emociona, porque olha esse Deus. E não é como se ele não soubesse onde o Adão estava. Ele, como a gente já tem conversado, Deus é onisciente, Deus sabia onde o Adão estava. Não é que Deus não soubesse o que o Adão tinha acabado de fazer. Deus sabia o que o Adão tinha feito. E ele desce no jardim e com a sua voz tenra e calma. Ele não chama com a voz irada. Ele chega lá e diz: Adão, filho, eu tô aqui, onde é que você está? Adão, cadê você? E nós, irmãos, como muitos Adãos por aí, estamos escondidos atrás dos nossos arbustos aí, vida fora. Lembra você? Quanto tempo você ficou escondido atrás do seu arbusto que você achou aí? E Deus te chamando, cadê você? Cadê você? Em vez de ele chamar o nome do Adão, ele estava chamando o seu nome. Ele estava chamando por você. Estava chamando Lilian, cadê você? Edivaldo, cadê você? Silvia, onde é que você está? Eu tô aqui. Cauê, onde você está? E a gente lá, escondido atrás do nosso arbusto. E Deus descendo, indo até nós e nos chamando todos os dias, dizendo: cadê você? E o Adão, e assim como nós, escondido no meio das árvores lá, lambuzado de pecado. Lambuzado de pecado. E quando Caim, veja o Caim, quando Caim está planejando o seu pecado, o que Deus faz com ele? O que Deus fala? Caim, se acalma, Caim, repensa, pondera o que você está pensando em fazer aí. O pecado está à porta, ele quer te dominar, mas a você cabe dominar o pecado. Então veja, o Caim está planejando matar o seu irmão, porque os dois vão lá oferecer um culto a Deus. Os dois vão oferecer um sacrifício a Deus. Deus se agrada do culto que o Abel recebeu. Aí o Caim fica bravo. Em vez do Caim orar, né? Em vez do Caim chegar lá no Abel e falar: irmão, me ajuda. Poxa, Deus recebeu o seu culto, tal. Deus se alegrou da sua oferta. A minha não. O que você fez? O que eu tenho que fazer? Em vez disso, o que ele pensa em fazer? Vou matar o meu irmão. Aí Deus vai até lá e fala: Caim, para pensar no que você está fazendo. Me fala se tem cabimento uma coisa dessa. O pecado quer te dominar. Não. Seja mais forte. Cabe a você dominar esse desejo mal. Eu tô aqui. Deus vai até o Caim. Gente, o que o Caim queria? Não era a aceitação de Deus. Ele não queria ser aceito por Deus. Ele não queria que Deus recebesse o culto. Aí Deus vai até ele. Não era a hora perfeita. Ele fala: então senhor, o que aconteceu? Por que o senhor recebeu a oferta do Abel e a minha não? Não dá para ele fazer isso? Não, em vez disso, ele não dá ouvidos ao que Deus está dizendo. Então Deus, meus irmãos, é aquele que vai sempre ao resgate.
Deus sempre vai buscar quem está se perdendo. O perdido, Deus sempre vai atrás dele. Deus, irmãos, ele é representado na ala de achados e perdidos da Bíblia. Esses dias eu tava... Sabe quando a gente chega tá na hora do almoço, assim, esperando para voltar a trabalhar, aí põe qualquer coisa para assistir? Eu coloquei um documentário falando sobre a ala de achados e perdidos do aeroporto de Guarulhos. Irmãos, as pessoas perdem cada coisa. Tem tipo uma perna, sabe? Uma pessoa que tem uma perna mecânica, a pessoa perdeu a perna no aeroporto e foi embora e deixou a perna lá. Então as pessoas perdem cada tipo de coisa. E na Bíblia existe uma ala de achados e perdidos também. A ala de achados e perdidos da Bíblia tá lá em Lucas capítulo 15. Lá em Lucas 15, irmãos, Deus é representado como aquele pastor que perdeu uma das 100 ovelhas. Ele perdeu uma só. Mas ele não se contenta. Ele não quer ficar esperando. Ele podia ficar com as 99 lá esperando, né? Pô, vamos ver, talvez ela ache o caminho de casa aí, né? Talvez ela ache o caminho do aprisco. Não. Deus, ele é como aquele pastor, ele fica inquieto ao longo da noite, pensando: onde será que a minha ovelha vai passar a noite? Onde será que a minha ovelha... Onde será que ela tá agora? Deus, naquele texto, é aquele pastor que ele levanta de madrugada. Ele sai e começa a gritar o nome daquela ovelha. Onde está você? Onde está você? Ele sai à procura daquela ovelha perdida. E a ovelha, irmãos, ela já está cansada. As perninhas dela já estão arranhadas pelos galhos. Os pezinhos dela já estão doloridos, porque ela nunca andou tanto, andando de um lado para o outro sem saber para onde é que está indo. Os olhinhos dela estão ardendo já. E o pastor escala as montanhas, atravessa os campos. Ele coloca a mão em formato de concha e grita o nome. E o nome que ele grita é o seu. O nome que ele grita é o meu. Ele está gritando o nosso nome. Ele está dizendo: onde que você está, minha ovelha? Ele está escalando, ele está indo até o vale da sombra da morte, chamando pelo nosso nome. Ele é aquele pastor que vai em busca da sua ovelha. Ainda em Lucas 15, ele é também representado naquela dona de casa que busca a moeda perdida. Apesar de ainda restar 9 moedas, Deus não descansa até encontrar a 10ª. Ele procura pela casa inteira, ele arrasta os móveis, ele levanta o tapete, ele remexe nas prateleiras, ele dorme tarde, ele acorda cedo. Todas as demais tarefas podem esperar. Agora só uma coisa importa: a moeda tem grande valor para ele. E na verdade, irmãos, a moeda nem vale tanto. Ela nem valia muito, essa moeda. Mas para ele fica evidente que vale, porque a moeda é chamada de dracma. A dracma, irmãos, é a menor moeda corrente na época. É como se fosse o centavo, sabe? A dracma é como se fosse o real. É a menor moeda corrente na época. Ela representava um dia de trabalho. Um dia de trabalho, e ela tinha mais 9. Mas para aquela dona de casa, aquela moeda vale muito. Para Deus também é assim. Não tem muito valor, é só uma dracma. Mas Deus olha para nós e ele vê um valor que não dá para explicar. Essa inquietação dele, não dá para explicar essa busca dele por nós, que não temos valor algum. Mas para ele vale. Para ele vale. E ele não descansa até encontrar a moeda perdida. E essa moeda sou eu e é você. Nós somos essa moeda. Na última parte da parábola de Lucas 15, Deus é aquele pai que caminha pela varanda. Há um ponto de interrogação no seu olhar. O seu coração está abatido. E ele olha para o horizonte, ele tenta avistar o filho pródigo, o filho que foi embora. Seu olhar se fixa no horizonte pelas madrugadas, ansiando em chegar à silhueta familiar, o modo de andar conhecido do filho. Suas preocupações, a preocupação desse pai, não está voltada para os negócios, não está voltada para os investimentos, para as propriedades, para as fazendas. E tudo isso é responsabilidade desse pai. Mas a preocupação dele está voltada pro filho que usa o seu nome, pro filho que tem a cara dele, pro filho, ele só pensa no filho que ostenta a sua imagem e a sua semelhança. E esse filho é você. Esse filho sou eu. Ele quer que esse filho volte para casa. E isso é o resgate. Deus, ele vai ao resgate, ele não se cansa, ele não consegue se contentar. Não, mas tem outro filho, mas ele quer o filho que foi embora. Não, mas tem mais 9 moedas, mas ele quer aquela que se perdeu. Mas tem 99 ovelhas, ele quer a única, a ovelhinha que está perdida, ele quer essa. Ai, aleluia. Mas agora, irmãos, por causa do pecado, o homem tem um novo dono, que é Satanás. A gente acabou de ler esse texto. 1 João capítulo 3, verso 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus... Olha o que esse texto diz. A gente só leu a parte A, né? Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo.
Então Jesus ele se manifesta para desfazer as obras do diabo. E a obra do diabo, delas, qual foi a maior? A maior obra do diabo, irmão, foi derrubar o Filho de Deus, derrubar a humanidade. Foi fazer a humanidade se perder. Então, essa foi a maior obra do diabo. Alguém ligou o microfone, se quiser falar, pode falar, tá, irmãos? Então, Jesus se manifestou para derrubar essa obra, para desfazer essa obra. Então, se Deus quiser o homem de volta, se ele está nesse resgate, nesse movimento de busca e salvação, se ele quiser esse homem de volta, esse pecador de volta, ele precisa comprar. Ele precisa resgatar. Se Deus quiser relacionamento com o homem pecador, tem que comprar novamente. Então, na redenção, o Deus Trino é o sujeito principal. Tá, pastor, e nós? Eu e você somos o objeto da compra. O diabo se tornou o nosso proprietário por causa do pecado. E redenção, recompra, significa que Deus está comprando essa criatura que se perdeu. Deus está indo recomprar essa criatura. Tá bom, e qual é o preço? Qual é o preço dessa redenção? O preço, meus irmãos, é todo o sangue do seu filho. Todo o sangue do seu filho unigênito, do filho que só fez obedecer, do filho que só fez agradar ao pai. O preço para resgatar essa ovelha, essa moeda, esse filho, o preço para resgatar esses seres humanos pecadores. É todo o sangue do seu filho. Aleluia. E é por isso, irmãos, que Jesus é o Redentor. Porque o preço foi o sangue dele. Por isso Jesus, irmãos, é o autor. Porque o plano do resgate veio da Trindade. E ele é o consumador, já que o sangue de Cristo é o que torna essa redenção possível. Ele pagou com o seu sangue o nosso resgate das mãos de Satanás. E deixa eu fazer só eu não queria ter o lugar, tá tão boa a aula, né? Mas só para não ficar a dúvida. Deus não tá pagando esse preço para o Satanás. Deus tá pagando esse preço para si mesmo. Porque a divindade ofendida é Deus. Ok? Então, quem requer o sangue é Deus. Quem requer o preço ser pago é Deus. Só que a gente fala que o resgate veio das mãos de Satanás porque o Satanás usurpou, é isso que ele faz, ele é usurpador. Ele usurpou a humanidade de Deus. Quando a humanidade cai, ele usurpou a humanidade para si. Então, Deus paga o preço para si mesmo, mas o resgate é feito das mãos de Satanás, porque pertencíamos a ele, conforme o texto de 1 João capítulo 3, verso 8, ok? Beleza. Então a gente entendeu o que é a redenção. Né? Com isso a gente entendeu. Agora, por que a encarnação de Jesus foi necessária? Por quê? Anselmo de Cantuária é um doutor da igreja, né? Foi depois canonizado pelos católicos, faleceu em 1109. Ele dizia o seguinte, aspas, uma ofensa feita a um soberano não poderia ser reparada por um vassalo. O que o Anselmo de Cantuária estava tentando explicar é que uma ofensa eterna feita contra o Deus eterno só poderia ser reparada por alguém que também fosse eterno. Então, assim, o Anselmo ele tá banhado pela experiência feudal, né, dos feudos e tal, em que cada reino tem as suas casas, que são vassalas, né, são submissas a esse reino. Então, se um rei ofende o outro, não adianta ele mandar um vassalo. Não, vai o chefe dessa família aqui, vai lá e pede desculpa. Não, ele ofendeu um monarca, ele ofendeu um rei. Então, ele em pessoa tem que ir lá e pedir desculpa. Ele em pessoa tem que ir lá e pedir perdão pro rei que ele ofendeu. É isso que o Anselmo tá tentando trabalhar. Então, ele tá tentando explicar que uma ofensa feita contra o Deus eterno só poderia ser reparado por alguém que também fosse eterno, certo? Por alguém que tivesse essa mesma posição, alguém que tivesse essa mesma dignidade. Logo, irmãos, ninguém menos do que Deus poderia reparar o pecado original, o pecado do Adão lá. Já que um ser humano rompeu por meio de uma ofensa a ordem dada pelo Deus soberano. Então, o Deus que deu a ordem é soberano, certo? Então, ninguém menor do que Deus, ninguém menos do que Deus consegue reparar isso aí. Para reparar isso aí tem que ser soberano também, igual o Deus que foi ofendido lá. Então, ele pagou esse preço infinito, que foi o sangue do seu filho. Porque, irmãos, quando a gente para pra pensar nisso, deixa eu falar isso olhando pra vocês. Depois que eu me tornei pai, eu passei a entender melhor o meu relacionamento com Deus. Há dias atrás, eu abracei o Davi, eu pego a Júlia no colo e em momentos de reflexão, eu começo a chorar, porque eu começo a pensar, pai, como foi que o senhor conseguiu? Sabe? E o meu amor pelos meus filhos é imperfeito. Meu amor pelos meus filhos não é perfeito como o amor de Deus, sabe?
E nesse amor imperfeito, eu fico pensando, entregar o meu filho por alguém que me ofendeu, por alguém que não só me ofendeu uma vez, mas todos os dias me ofende, todos os dias me machuca, todos os dias. E Deus fez isso por nós. O dia que você abraçar o teu filho, os irmãos que já são pais sabem disso, quem ainda não é pai um dia vai saber. O dia que a gente abraça o nosso filho, sabe? Alguém que a gente ama, entregar, sabe? Ver o sofrimento e podendo a qualquer momento. No momento que a gente quiser poder parar esse sofrimento, no momento que a gente quiser poder parar essa dor, como que Deus conseguiu? Por mim, por você, irmãos. E foi isso que ele fez. Por isso que a redenção, o preço é tão alto. É por isso que Pedro olha para a prata e para o ouro e diz, não foi com essas coisas vãs, corruptíveis, não foi com isso, mas foi com precioso sangue. Precioso sangue. Porque pensa para o pai. Para um pai ver o filho sofrer, todo o sangue de um filho ser arrancado. Filho ser flagelado, humilhado, cuspido, ser pendurado numa cruz nu, ser zombado. Ser colocado uma coroa dizendo, você nem, eu tenho uma coroa aqui para você. E enficar essa coroa na cabeça do filho. E o pai viu tudo isso acontecendo. O pai viu tudo isso. Podendo parar tudo isso a qualquer momento. E Deus deixou toda essa situação seguir em frente. E por isso que o preço da redenção é infinito, né? Por isso que Deus, Jesus pagou esse preço infinito, irmãos. Para reparar uma ofensa que também, a ofensa é tão infinita quanto. Porque foi uma ofensa a um Deus eterno, a um Deus soberano, a um Deus que não temos palavras para definir o nosso Deus. Então, só um Redentor Deus, só um Redentor divino poderia satisfazer e reparar uma ofensa desse tamanho. E para isso, a redenção teria que responder a 2 quesitos, beleza? Então, quais são os quesitos? Primeiro, a ofensa foi infinita. Logo, deveria ser alguém de dignidade e natureza infinitas também. A ofensa foi contra um Deus de dignidade e natureza infinita. Para pagar, tem que ser alguém de dignidade e natureza infinita. Olha o que o texto do Salmo 49, versos 7 a 9, tocar a versão NVI aqui, vai dizer. Homem algum pode redimir, lembra que a gente está falando de redenção? Homem algum pode redimir seu irmão, ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra destruição. Gente, olha o que esse texto está dizendo. Homem algum pode redimir seu irmão. Nenhum homem pode chegar diante de Deus e falar, tá aqui Deus, esse aqui é o preço pela ofensa que meu irmão cometeu. Nenhum homem pode fazer isso. Eu parei aqui, né? O texto, mas se a gente continuar lendo esse salmo aqui, ele vai dizer, as fazendas desse homem se esgotariam antes dele conseguir pagar esse preço. Então, assim, todo o valor monetário que esse homem tem ia se esgotar e ele ainda ia ficar devendo. Não ia conseguir pagar o preço. Não ia conseguir. Então, olha o que esse texto está dizendo. E Atos, capítulo 20, verso 28. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Olhai por vós, Paulo está dando conselho, tá, aos presbíteros. E ele diz o seguinte, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Deus resgatou a igreja com o seu próprio sangue. Mas Deus, pastor, Deus tem sangue? Então, é que quando a gente fala Deus, estamos falando da Trindade, certo? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como o sangue foi do Filho, o Filho é Deus? O Filho é Deus. Então, foi o sangue de Deus. E é por isso que o Filho precisava encarnar. Esse é o primeiro requisito. A ofensa foi infinita, logo tem que ser alguém de dignidade e natureza infinita. O texto de Salmo está dizendo que um homem não consegue, e o texto de Atos está dizendo que Deus fez isso. Deus foi lá e resgatou com seu próprio sangue. Beleza? E segundo requisito aí da redenção, a ofensa foi causada por uma natureza humana. Então, primeiro requisito, a natureza foi infinita, porque foi contra um Deus infinito, né? Dignidade e natureza infinita, só que a ofensa também foi humana. Quem cometeu a ofensa foi um homem. Logo, deveria ser alguém dessa natureza, da natureza humana. Aspas para Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, quando Jesus Cristo ele consegue operar a redenção só através da encarnação, porque ele precisava ter a mesma natureza de quem pecou. E a natureza do Adão era como? Era uma natureza humana.
Hebreus 2,17 diz: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então, irmãos, por isso só era possível pagar essa conta se Deus se tornasse um homem e nessa condição de homem morresse pelo pecado de todos. Então precisava ser alguém humano, porque o pecado foi humano, foi o Adão que pecou, e precisava ser alguém divino, porque a ofensa foi contra um ser divino. Por isso a encarnação é necessária, irmãos. Por isso que Jesus precisava encarnar. Não dava para operar a redenção sem a encarnação. Não dava para Deus lá do trono falar: pecou, né? Mas tá tudo bem, eu relevo, eu perdoo. Não dava. Tinha que pagar o preço. Porque Deus, ele tem a sua justiça. Deus não fere a sua justiça. Deus, não dava para ele salvar lá. Não, tudo bem, eu relevo, né? Eu perdoo. Não. Diante da glória de Deus, diante da majestade de Deus, esse Deus foi ofendido. Um preço precisa ser pago. E aí, a única forma de pagar esse preço é alguém de natureza infinita, como a de Deus, e de natureza humana, como a do pecador. Então, a única forma era Deus virar um homem, era Deus encarnar, Deus tomar a natureza do pecador. E por isso, irmãos, a única forma era se Deus se tornasse um homem e morresse pelo pecado de todos. Era a única forma da redenção funcionar. E aí, aspas para o texto de Jó 9, versos 32 e 33. Porque ele não é homem como eu. Olha o que o Jó está dizendo. Está dizendo, Deus, ele não é homem como eu. A quem eu respondo? Olha, gente, olha que texto profundo esse aqui, ó. Jó está dizendo o seguinte: Deus não é homem como eu. A quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós. Olha o que o Jó está dizendo. O Jó está dizendo o seguinte: Deus, ele é eterno, ele não é homem como eu. Não tem ninguém que responda, não tem ninguém que faça essa mediação, que consiga colocar a mão sobre mim e sobre Deus. Não há essa pessoa. O Jó está dizendo assim: não tem alguém que faça esse meio de campo. E quem é essa pessoa, meus irmãos? Quem a Bíblia diz que é o único mediador entre Deus e os homens? Esse texto se cumpre em Jesus Cristo. Aquilo que o Jó queria tanto, alguém que pudesse ir diante do Pai e falar por ele, aquilo que o Jó tanto desejava, hoje nós temos. O Senhor Jesus Cristo faz esse meio de campo para nós hoje, né? Também é época de Copa aí. E Jesus Cristo é o mediador. Aquilo que o Jó dizia: nossa, eu queria alguém que fizesse, pudesse fazer essa ligação, pudesse fazer essa ponte. Não tem quem faça essa ponte. Jesus Cristo veio e ele fez essa ponte. E ele só conseguiu fazer essa ponte porque ele é Deus e porque ele é homem. Isso é maravilhoso, né? Aleluia, glória a Deus. Só que para isso, meus irmãos, é preciso uma quantidade infinita de amor. Porque para isso, Deus teria que se tornar como um de nós. Deus precisará deixar a sua glória e assumir a natureza do pecador. Senão a redenção não funcionaria. E Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, decidiu passar por tudo isso. Ele decidiu encarnar. 2 Coríntios 5,19, aspas, Deus estava em Cristo reconciliando consigo. Lembra que eu falei que o preço é pago a Deus? Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então, através de Cristo, Deus reconciliou-nos com ele, imputando os pecados, tirando de nós os pecados e colocando em Jesus. Lembra que a gente falou da justificação? Então, Deus fez isso. E em Jesus, a redenção não foi e lembrando que a redenção não foi um plano B. Não foi uma contramedida. Deus não foi pego de surpresa. Nossa, olha lá, o Adão comeu, meu Deus. Olha lá, o Adão pôs a fruta na boca, tá mastigando, engoliu. E agora? Tá se escondendo. Viu que tá nu. O que eu faço agora? Não. Nada disso pegou Deus de surpresa. Deus não foi pego de surpresa ali. Quando Adão caiu, Deus sabia que ele iria cair. Deus sabia. Não foi uma contramedida, não foi um plano B, não foi algo que Deus fez rapidão ali, não vamos dar um jeito aqui. Não, Deus sabia. E é por isso que Jesus Cristo é o Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Beleza? E é por isso. Não é como se Deus estivesse lá no trono e de repente o Adão caiu e Deus saiu correndo para dar um jeito. Não. Por isso a redenção custou caro demais, pois obedece, em última análise, a 4 pilares que a gente está estudando: encarnação, sofrimento, morte e ressurreição. Então, a nossa redenção obedece a essas 4 aqui. Estamos falando da encarnação por enquanto. Então, recapitulando, a ofensa foi eterna, causada pela natureza humana.
A única forma de redimir seria através da encarnação de Deus, que é eterno, assumindo a natureza do homem pecador. Jesus Cristo é quem fecha essa conta. Ele é Deus encarnado. Não é que Jesus parecia humano, não é que ele tinha aparência, ele encarnou de fato, irmãos. Na Bíblia existe uma ampla defesa sobre a encarnação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, já que essa é a base sólida, uma das bases sólidas que sustenta a nossa redenção. Então, olha esse texto aqui, Filipenses 2, eu já vou terminar, tá, irmãos? Eu sei que já deu horário aí. Filipenses 2, 5-11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, para a glória de Deus Pai. Então ele não parecia, não, ele de fato encarnou. Ele tomou a forma de servo, ele se fez semelhante aos homens, e ele achado na forma de homem, ele desceu até o último degrau, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte mais cruel que existia, a morte mais humilhante que existia, que é a morte de cruz. A gente vai ver isso quando a gente falar sobre a paixão. Olha outro texto, João, capítulo 1, verso 10-14. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nascerem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o que o João está dizendo? O verbo se fez carne. Ele não pareceu carne, não. Ele se fez carne. Ele não fingiu ser carne, ele encarnou de fato. E, gente, isso é um mistério tão maravilhoso, né? Eu lembro que em uma pregação eu tava falando sobre isso, falando sobre o anjo tentando explicar pra Maria o que aconteceu, né? Porque o anjo fala pra ela o seguinte: você vai ter um bebê, e esse bebê, ele vai ser Emmanuel, ele vai ser Deus conosco. Aí ela fala assim: tá, só que eu sou virgem, né? Aí o anjo fala assim: menina, você não tá entendendo o que eu tô te dizendo. Você não tá entendendo. O anjo, pra ele, quando ele fala assim, porque para Deus nada é impossível, ele tá falando isso mais pra ele mesmo do que pra Maria, né? Porque a Maria tá pensando que ela ser virgem é um problema. E o anjo tá dizendo: menina, você não tá entendendo. O Deus criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, vai entrar dentro do seu ventre e você tá preocupada com virgindade, menina. Pra Deus nada é impossível. Se você soubesse do que eu sei, se você soubesse do que eu tô sabendo, que o Deus Todo-Poderoso vai entrar dentro de você, vai virar um bebê. Que o Deus Todo-Poderoso vai virar um bebê molinho, assim, com o pescocinho molinho, chorando, sem saber o que está acontecendo ao seu redor. Se você soubesse que o glorioso, o Todo-Poderoso vai se submeter a isso, menina, você está preocupado com a virgindade de onde? Pelo amor de Deus, para Deus nada é impossível. Então, esse Deus glorioso, esse Deus, ele se diminuiu, virou um bebezinho e entrou dentro do ventre da Maria. Foi gerado pelo Espírito Santo dentro do ventre da Maria, para nos salvar. 1 João 4, 1 e 2. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provais os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Por quê? Porque se eu negar isso aqui, eu estou negando um pilar básico da redenção. Não dá pra gente ser salvo se um redentor, Deus e homem, pagasse o preço por nós. Então, se alguém nega que Jesus Cristo veio em carne, então essa pessoa não é de Deus. Se confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. É o que o João está dizendo. 2 João, capítulo 1, verso 7. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então, negar que Jesus Cristo veio em carne, gente, e tem fé que nega isso, que a matéria é má, né? Vocês sabem quem diz isso. E aí já, portanto, se a matéria é má, Deus não poderia ter virado matéria, e aí Jesus Cristo não tinha como ter encarnado. Então, só que a Bíblia diz que ele encarnou. E a defesa bíblica sobre isso é ampla. Eu citei aqui, acho que 4 textos, né? 4 textos aqui, mas tem muito mais de onde vieram isso. Então a encarnação do Filho, irmãos, não foi um passeio do tipo, eu podia salvar daqui mesmo, do trono, né? Mas eu vou lá pra ver como é que é esse negócio. Não foi. A redenção atende a requisitos rigorosos.
A ofensa foi feita pela natureza humana contra um Deus de natureza e dignidade infinitas. Então deveria ser reparada por alguém de natureza humana, mas também com natureza divina, e esse é o Senhor Jesus. Aspas para Hebreus 4, versos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que esse texto está dizendo é que, apesar dele ter assumido a natureza humana, ele nunca pecou. Ele, tentado em todas as coisas, igual a gente é tentado, mas ele sem pecado. A gente é tentado e às vezes a gente cai, né? Ele foi tentado igual a gente, mas ele nunca pecou. Então ele assumiu a nossa natureza, tomou a nossa culpa, mas não era culpado, porque ele não pecou. Beleza? É isso que esse texto está tratando. E aí depois vem o segundo pilar, que é a paixão. A paixão de Jesus. Amém? Meus irmãos, desculpa o horário, passei 3 minutos aí, a proposta é sempre até 9h15, mas eu creio que foi um dia muito bom, né? Foi um estudo bíblico muito bom. A gente retoma no próximo estudo bíblico a partir daqui, no próximo estudo aí. Amém?